Diz assim o texto 16 de Mateus: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chega tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, está nublado, né? Na verdade vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Tua palavra, Senhor. Verdade absoluta, incontestável, que não vem diante de si nenhum discurso rival, não tem nada, Senhor, nem ideia, nem filosofia, nem conceito que seja formulado pelos homens que possa rivalizar com a sua palavra, absolutamente nada. Nada mais, Senhor, que foi escrito pelos homens tem poder, mas a tua palavra tem. Seu santo evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E nós suplicamos essa manhã, Senhor, que a sua palavra seja mais uma vez verdade na minha boca e poderosa na sua aplicação, seja martelo que esmiuça a pena, seja mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetre mais profundo no nosso ser. Edifica a sua igreja pela palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra, Senhor, é verdade. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. A gente segue aqui nessa nossa escalada, né? Está numa escalada aqui, onde a gente viu, não só através da narrativa anterior ao discurso das parábolas, mas nos discursos das parábolas em si, a narrativa posterior, que é onde nós estamos agora, a ideia de distinção de pessoas a partir da reação delas em face do Evangelho, né? Então, o que a gente está vendo já há um tempo, a gente está há muito tempo vendo que só tem 2 tipos de pessoas no mundo: pessoas que recebem o Evangelho e fazem parte do reino de Deus em Cristo Jesus a partir de então, e pessoas que menosprezam o Evangelho. A gente já está no final dessa escalada. Isso aqui vai terminar lá na confissão de Pedro, né? Nem sei se prega eu, se prega o Alex, alguém vai pregar esse texto, mas daqui a pouco a gente vai ver Jesus dando um ponto final nesse bloco inteiro, onde ele pergunta para os discípulos: quem os homens pensam que eu sou? E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Então isso vai finalizar esse grande bloco de gente de lá e gente de cá. E a gente está bem perto disso. Mas ainda existe um pouco mais para se falar dos grupos que rejeitavam Jesus. E nesse trecho aqui que nós lemos, nós vamos ver novamente aquele grupo famoso que resistiu Jesus ao longo de todo o seu ministério. Na verdade, não só o grupo famoso dos fariseus, mas agora numa aliança com os saduceus, mais uma vez resistindo Jesus e resistindo o evangelho do reino de Deus. Está aqui no texto que nós lemos, né? E é muito importante, não tem muita coisa para se falar desse texto, não tem muita coisa não. Mas as poucas coisas que estão aqui são de suma importância para a nossa compreensão de algumas verdades. Hoje eu estava dali de cima dando aula para a classe de novos membros, ouvi Alex orando aqui no final. Ele falava sobre a atualidade da palavra de Deus. Não sei se foi orando ou ensinando, né? Acho que foi orando. Irmão, não tem nada atual igual a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é eterna. Eterna, ainda que as histórias, as narrativas, os conceitos que estão registrados nela
tenham sido concluídos com o fechamento do cânon há 2.000 anos atrás, tenham sido registrados há 3.000 anos atrás, 3.600 atrás, são princípios eternos, coisas que mostram para nós como a realidade funciona. E o texto já abre assim com o pé na porta, dizendo que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal dos céus. Por que o texto já começa assim com o pé na porta? Porque o texto fala de uma aliança ecumênica entre saduceus e fariseus, coisa que era muito improvável naquela época. Os fariseus, um grupo religioso, uma facção religiosa, que tinha um contato maior com o povo, era originado ali das sinagogas, tinha uns cultos nas sinagogas. Os saduceus, uma outra facção religiosa que se contrapunha aos fariseus em seus ensinos, sobretudo, mas que tinha uma ligação maior com o templo e também tinha uma relação bem íntima com Roma, né? Então eram dois grupos religiosos que também tinham uma atuação política, logicamente, né? Mas que não se batiam. Não havia harmonia entre os saduceus e os fariseus, e eles entre si viviam em guerras acaloradas, em debates acalorados, e às vezes, em tumultos entre eles, que eles não se davam, não se batiam, cada um com seu pensamento, cada um com sua filosofia, cada um com sua religião. Eram religiões distintas. Uma coisa que já falei, é importante dizer, as pessoas leem o Novo Testamento, pensam que estão lendo a história do povo de Deus no primeiro século. Tudo que era feito em nome de Deus ali eram seitas. Saduceus eram seitas, fariseus eram seitas, e agora essas duas seitas se unem. Está aí no texto, para tentar Jesus. E não há nada mais atual do que isso aqui. Porque se existe uma coisa que eu tenho visto nos dias de hoje, acredito que você também, é um lobby para o ajuntamento de todos os povos de maneira indiscriminada, sabe? As pessoas falam de ecumenismo cristão, de que a gente tem que abraçar todas as outras igrejas, de que todas as tradições precisam se unir, de que a gente precisa se unir não só às tradições cristãs, mas também às outras religiões, numa perspectiva de respeito e de comunhão. E há também no nosso meio quem levante falando sobre nós cristãos termos que ser inclusivos, né? Bíblia não é inclusiva, Evangelho não é inclusivo, Reino dos Céus não é inclusivo, não na perspectiva que se prega por aí. No Reino dos Céus tem lugar para todo mundo arrependido. Então, o todo mundo se reduz a uma classe de pessoas específica. Quem são as pessoas que vão compor o povo de Deus? A igreja de Cristo, que vai ser súdito do reino dos céus. Não é preto, não é branco, não é magro, não é gordo, não é rico, não é pobre, não é asiático, não é europeu, não é sul-americano. Eu penso às vezes que os americanos, norte-americanos, eles pensam que eles que são o povo escolhido, o povo eleito. Não é norte-americano. Quem é, Wesley? Arrependido. Ninguém que não tenha se arrependido dos seus pecados e se voltado para Cristo Jesus, dizendo, eu me arrependo, salva-me, vai fazer parte do reino de Deus. Wesley, mas eles são maneiros, eles não fazem mal para ninguém. Eles se arrependeram de seus pecados e confessaram publicamente? Wesley, mas eles são caridosos, fazem filantropia. Eles se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Wesley, mas eles pregam a paz. O que é paz? De qual paz nós estamos falando? Então me permita dizer de maneira muito clara, Deus não faz acepção de pessoas, e geralmente quando o texto fala sobre isso, o texto fala ou para salvação ou para condenação. Condena judeu e grego, é isso que o texto quer dizer, mas também salva judeu e grego, gentil e grego. Ele não faz acepção de pessoas no tocante
A ideia de termos um povo exclusivo étnico que pensava ser o único povo de Deus. E o Novo Testamento diz, não, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai condenar gente de todo tipo de povo, mas vai salvar gente de todo tipo de povo. Contudo, ou ele salva ou ele condena. Não há diálogo com nenhum tipo de religião que ofende o Evangelho, a verdade de Deus e aquilo que a Escritura estabelece como verdade. Sabe? E alguém diz, não, vocês não amam. Não, a gente ama sim. Não existe maior sinal de amor do que devotarmos a nossa vida a pregarmos o Evangelho e apontarmos o caminho da salvação. Quem ama mais nessa vida, senão um cristão? Que se empenha na evangelização e diz aos homens, todos estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Que ora pelos bairros onde nós moramos. Quem ora por Campo Grande aí, levanta a mão. Eu oro por Campo Grande. Senhor, toma Campo Grande tua mão. Liberta os cachaça, liberta os prostitutos, liberta. Amor puro. Agora, compactuar com a mentira, com o engano que está levando milhares, milhões de pessoas ao inferno, é um retrocesso dentro daquilo que nos foi proposto, né? Só que as outras religiões não têm problema de fazer aquilo ali, se unir contra nós. Se você fizer você precisa nem ser muito, né, profundo na sua pesquisa. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é muito comum haver uma aceitação mútua de religião para religião. Salvo algumas específicas, extremistas, né? Mas são extremistas, assim, numa perspectiva equivocada, porque nós também somos extremistas e devemos ser mesmo. Devemos ser exclusivistas e devemos ser mesmo. Não podemos ser inclusivos no sentido de aceitar tudo no nosso meio em nome de um suposto amor, de um pseudo-amor, e devemos ser mesmo. Então, quando a gente olha para o contexto, para o cenário, você vê que não é uma dificuldade de haver uma aliança ecumênica religiosa entre as religiões, quando o assunto é afrontar Cristo, perseguir Cristo. E deixa-me dizer uma coisa para vocês, é o que eu creio, é o que eu penso, Wesley, tá? É o que eu penso, não estou dando data, não estou falando nada disso. Mas eu penso que no máximo daqui a uns 20 anos, eu, Wesley, daqui a 20 anos eu vou ver se isso se cumpriu ou não. Se não se cumpriu, não estou profetizando nada, tá? Estou falando de uma perspectiva pessoal. Daqui a 20 anos, você vai ver como vai ser horrível ser cristão nesse país. Daqui a 20 anos você vai ver como é que vai ser horrível ser cristão no mundo. No mundo de inclusão, de aceitação. No mundo onde absolutos vão ser soterrados, que na verdade já há uma construção para que o relativismo se sobreponha a qualquer tipo de absoluto. Aquilo que a gente chama de verdade, alguém vai dizer, é verdade para você, não para mim. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vai chegar um dia que quando você fala sobre a verdade, alguém vai dizer o que é verdade? Qual verdade? Que verdade é essa que você está falando? Porque a minha não é essa. E nós vamos padecer muito por causa disso, irmão. As religiões do mundo, elas vão se unir contra nós. As religiões que supostamente respeitam mais do que o cristianismo vão se unir contra nós e tudo para nos colocar à prova, tudo para nos tentarem como faziam com Jesus no passado. Então estou falando para a igreja Soma, sobretudo, mas você que está aqui conosco, nos visitando, acho que também é bom levar isso. A gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos entender o que é ser crente. O que é ser chamado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, para fazer parte de um povo exclusivo nessa terra. Eu não estou vindo numa construção e mostrando que só tem 2 povos nessa. Só tem 2 povos, irmão. Existem mais de 5.000 religiões no mundo, mas só 2 povos. Existem mais de 5.000 grupos religiosos no mundo, mas só 2 povos. O povo que é de Deus e o povo que não é de Deus. Em algum momento, o povo que não é de Deus, a despeito de suas crenças, valores, princípios, vão se unir
contra a igreja de Cristo Jesus, e nós teremos que nos mantermos fiéis em face dessa afronta, em face disso que não é novo, mas já acontece desde a época de Cristo. Dentro do Império Romano, por exemplo, quando você olha, né, o apóstolo Paulo chegando lá em Atenas, né? Chega lá, Paulo vê deuses, ídolos para tudo que é lado. Ele fala, pô, eu vejo que vocês são muito religiosos aqui. Havia uma aceitação muito fácil. Qualquer deus que chegava lá, que era pregado lá, que era ensinado lá, era aceito, desde que ninguém falasse contra o Deus do outro. Então, assim, você pode ser crente na perspectiva do pessoal aí fora. Você só não pode falar dos outros deuses, que a gente sabe que não são deuses, que são a mentira, que são a farsa. Não existe outro Deus, só o nosso. Isso vai para o YouTube, eu nem sei qual repercussão vai dar. Só tem um Deus que salva os homens por meio de um Salvador, Cristo Jesus. Não existem muitos caminhos para a salvação. Não existem todos os caminhos levam a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Ah, Wesley, mas no final, quem não está em Cristo vai para o inferno? Vai. Vai. E é esse tipo de declaração que traz problema para o cristão. E se você não quiser problema a partir dessas crenças, você está na religião errada. Se você quer ser inclusivo, aceitar tudo e todos, você está no lugar errado. Aqui entra todo mundo, mas só fica os arrependidos. Aqueles que olharam para a cruz de Cristo e, como diz a música da harpa cristã, viu seus pecados castigados em Jesus. Ponto final. Mas o que se vê naquela época e se vê hoje são grupos distintos se unindo contra nós. E só vai piorar daqui para frente, eu creio assim. Eles chegam lá para pegar Jesus, perguntando se Jesus poderia mostrar a eles um sinal vindo do céu. E Jesus diz algo sensacional. Jesus diz o seguinte, chega tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio, está nublado. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Isso aqui é o centro, é o cerne dessa sessão, desse bloco aqui. E eu quero fazer algumas aplicações aqui, porque isso é muito atual também. Olha o que Jesus está falando para eles. Vocês estão pedindo sinal, a fim de que vocês saibam por meio do sinal quem eu sou. E olha que Jesus já está fazendo sinal, ó, um tempão. Você está comigo no texto? Você está vindo comigo através das exposições? Jesus está curando cego, Jesus está levantando coxo, Jesus está fazendo um monte de coisa e esse povo agora está aqui pedindo a Jesus sinal. Só que dessa feita aqui, Jesus fala sobre uma realidade extremamente esclarecedora. Cara, vocês sabem fazer a leitura de um monte de coisa. Vocês sabem fazer a leitura de um monte de coisa, principalmente do tempo. O tempo está bonito desse jeito assim, o que a gente fala? Vamos para a praia, né? Irmão, eu sou uma benção, né? Tem um guarda-sol, 2 cadeiras de praia na minha mala que não sai de lá. Mas eu não vou para a praia. Né? O que eu fiz ontem que eu queria ir para a praia e não consegui, cara? Nem sei, mas falei, pô, sábado eu vou para a praia, não tem nada, não fui. Mas é uma reação natural de alguém que mora tão perto da praia como nós, né? A gente mora perto da praia, diga amém. 20 e poucos minutos ali da minha casa, se eu for voado, né? Mora tão perto da praia, irmão, faz um tempo desse aí, a gente diz, vamos para a praia. O tempo está bom, o tempo está bonito, né? Aí, quem estava aqui na semana retrasada, se eu não me engano, né, viu o tempo ficar todo escuro. E eu confesso que eu pensei que Deus ia derramar aquela chuva depois do culto, irmão. O tempo foi ficando escuro ali, a coisa foi escurecendo, eu falei, cara, vai cair um toró hoje, né? Mas caiu no meio do culto, foi uma peleja para falar aqui por causa do telhado. Mas mesmo sem ficar observando o tempo, eu já estava vendo que o negócio estava fechando ali. Irmão, não estou falando de uma coisa básica. Sim ou não? Quando o tempo está nublado, o que você diz, irmão? E tem um vizinho lá da minha mãe, né, Sérgio, né? Sérgio Neguinho, né? Um dia conversando com o Sérgio, aí veio umas nuvens do lado de lá. Umas nuvens do lado de lá, né?
Aí ele, quando vem do lado de lá é porque vai chover mesmo. E choveu, né? Ele falou, não, mas quando vem desse lado de cá é só vento e tal. Está vendo como é que todo ser humano é capaz de fazer uma leitura a partir dos sinais que estão diante dele? E Jesus está dizendo assim, como que vocês conseguem fazer uma leitura do tempo a partir dos sinais que o tempo dá e vocês não conseguem fazer uma leitura daquilo que está acontecendo na história? Irmão, quero ser provocativo essa manhã aqui. Como é que você acorda na segunda-feira, lê o jornal? Né? Ninguém lê jornal mais, né? Abre o Instagram, eu sei que você abre o Instagram, né? Quem segue página de jornal? Irmão, tem que seguir, porque tu não compra jornal, tem que estar atualizado. Aí tá lá, né? Essa semana eu estava lendo sobre, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre um míssil nuclear aí, batizado de Satã 2, da Rússia, que foi colocado em modo operacional, né? Que é capaz de destruir o Reino Unido inteiro. Olha só, que doideira. O Reino Unido pode ser destruído com um míssil. Eu fiquei lendo sobre aquilo, eu falei, meu Deus. Quem sabe disso? Você não sabe disso. Mas era para saber, porque está toda hora no jornal as paradas saindo. Outra coisa que eu li essa semana, né, assim, que muito me chocou, né, muito me impactou, algumas mortes recentes, em algumas operações policiais, e aí fica aquela guerra, né? Tem que fazer operação, não tem que fazer operação. Se não fizer operação, o tráfico vai dominar tudo. Se fizer operação, vai matar inocente, aquela coisa toda, né? Aí tu fica refletindo. Irmão, a gente está falando do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais importantes do mundo, mais conhecidas do mundo, que a pouquíssimos quilômetros da nossa casa tem um povo que é mais armado que muito exército por aí. E aí está o inocente lá no meio, aí está o trabalhador, aí está aquela coisa toda, aquela maluquice toda que a gente já conhece muito bem por jornal e por ver de perto, né? Essa violência estabelecida, consolidada, isso não te sinaliza nada, absolutamente nada. Poucos dias, fiquei sabendo de um caso, de um abuso. Pai e tio pegaram a filha do cara e os dois juntos abusaram da menina. Aí não saiu no jornal não, fiquei sabendo assim, né? Nada disso mexe com você, não te liga um sinal de alerta, aquela luzinha piscando, nada disso. Porque se a gente olha para o tempo, e diz, o tempo vai ficar bom, vai fazer sol, dia lindo, maravilhoso, vamos para a Barra de Guaratiba. Ou a gente diz, o tempo vai ficar ruim, vamos ficar dentro de casa, porque carioca não gosta de sair chovendo, no máximo vai para o shopping. Como que o mundo está se despedaçando ao nosso redor e a gente vive a vida como se não tivesse acontecendo nada? E ainda vem para a igreja, porque aqui olhando para o texto, né, a gente vê um povo indo para o culto e pedindo oração. Bota a mão na minha cabeça para ver se acontece alguma coisa aí. É o que os fariseus e os saduceus estão fazendo. Eles querem ver sinal. Então eu quero ser provocativo. Você não consegue fazer uma leitura do tempo que você está inserido, das coisas que acontecem ao seu redor, das notícias que circulam na vizinhança, que você sabe o que marido de fulana fez, o que a ciclana deixou de fazer, o que está acontecendo ali no contexto. Às vezes na sua família, coisas terríveis acontecendo e você brincando de casinha. Passa por uma manhã dessa cultuando ao Senhor, falamos aqui de Maranata, choramos, né, aquela coisa toda. E depois, irmão? Como que nós temos vivido a nossa vida a partir das nuvens que têm se aproximado de nós? Então Jesus está dizendo para eles, cara, vocês conseguem prestar atenção em tanta coisa, o que está na moda hoje em dia, né? É o trader, né? O trader. Quem é o trader? Eu não sei muito bem, né? Nem procurei saber muito bem, mas me parece que é um cara que tem a capacidade de operar na Bolsa de Valores ali, e tem um monte de gente que abriu curso e tal, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa legítima, os caras que ensinam de verdade, os caras que, né? Agora tem outros que aprenderam, né, a manipular a ganância do outro, a fim de que o outro, em 10 dias, aprenda a ser um trader de sucesso. Aí paga lá um valor no curso,
e cai na cilada de que o cara pode fazer a previsão de como a bolsa vai operar. Então o cara sabe os sinais da bolsa para aprender a enriquecer. E a gente sempre conversa sobre isso, né, Júnior? Então, se o bicho sabe fazer tanto dinheiro, por que não faz para ele? Ele fica vendendo curso. Eu não gastaria meu tempo vendendo curso se eu tivesse a condição de fazer muito dinheiro para mim. Aí alguém diz assim, mas o cara faz curso porque ele ama pessoas e gosta de ajudar pessoas. Por que ele não dá de graça o curso? Só uma reflexão, só estou pensando aqui com você, né? Mas o cara sabe fazer a leitura da Bolsa de Valores e, de fato, existem sinais, indícios, métodos aplicados, né, para que você entenda como funciona o mercado. E a grande questão é como que as pessoas sabem fazer leitura de Bolsa de Valor e não sabem olhar ao seu redor, vendo o mundo despedaçando, irmão. O mundo está destruído, afundado em desgraça, afetado pelo pecado e pela queda. E a gente fica nessa aqui. Senhor, faz um sinal para a gente ver se é ou se não é. Eu queria ler com vocês alguns sinais aqui do fim dos tempos. Aquilo que Jesus chama de princípio das dores, em Lucas capítulo 21, versículo 7 em diante. Vamos ler junto lá, para a gente entender um pouco do que eu estou falando aqui. Perguntaram a Jesus, mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Do que ele está falando aqui? Do fim. Amém? Do fim. Contudo, todas as coisas que Jesus vai dizer agora são coisas que precedem o fim, não que marcam o fim propriamente dito. Então, antes do fim, desse fim pregado, ensinado, profetizado pela Escritura, antes do fim, Jesus diz lá, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. E assim, irmão, alguns estudiosos judeus ortodoxos dizem, catalogaram, aproximadamente 50 pessoas ao longo da história que disseram ser o Cristo. Um tanto de Messias que apareceu na história não dá nem para contar. Tanta gente que chegou aparecendo, eu sou ele. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. O único que apareceu e disse, eu sou, foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu. 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, 500 irmãos, 500 pessoas históricas que viveram no primeiro século, viram ele ressuscitado. Tomé colocou a mão na ferida dele. Existem testemunhas oculares de que Cristo ressurgiu num corpo glorificado. Não foram só os 12, Há quem diga assim, não, foi só o pessoal da seita dele que diz isso. Não, 500 pessoas aproximadas viram o Cristo ressuscitado, o único e verdadeiro Messias esperado pelo povo. Mas ao longo da história, tem pessoas que aparecem dizendo isso aí, sou eu. E há quem diga que também chegou a hora. E, para o nosso espanto, muita gente boa falou isso ao longo da história. Por exemplo, os reformadores, alguns deles, pensavam que o Papa era o anticristo e que Jesus viria naquela época. Lutero ainda chegou da data. Deu data da volta de Cristo e errou feio, porque daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, ao longo da história, as pessoas vão se dizendo Cristo, vão tentando adivinhar o dia da vinda de Cristo, ou o dia do término da história, e a gente precisa estar atento a isso, porque toda hora aparece um doido assim. Versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, revoluções aqui fala daqueles movimentos sociais, onde pessoas, dentro de uma sociedade específica, se insurgem contra o governo e causa rebelião e revolução propriamente dito. Ao longo da história, o que mais aconteceu foi isso. Então ele fala para a gente que quando nós ouvirmos falar de guerras e revoluções, não ficarmos assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Irmão, e para pensar aí. Eu até cataloguei aqui, dei uma olhada lá no nosso amigo lá, no pai dos faltos em sabedoria e informação. Coloquei umas 10 guerras aqui, mas eu não vou nem ler as 10. Vou falar só sobre as duas mais marcantes para nós na era moderna, que é a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, deixou 37 milhões de mortos.
e a Segunda Guerra Mundial, ainda na primeira metade do século XX, 72 milhões de mortos. Mas eu estava fazendo uma conta aqui básica, só as 10 principais guerras da história, a partir do século XVII, contabilizavam ali quase 1 bilhão de mortos ao longo da história. E aí hoje, século XXI, 2023, né? Você tem que ficar atualizando ali o Instagram para ver como é que está a guerra na Ucrânia. Sem fundamento, irmão, guerra infundada. Até hoje eu não ouvi alguém falar de um motivo plausível que fez a Rússia se levantar para fazer o que fez na Ucrânia, destruir a Ucrânia. Aí está aquela confusão, bomba de lá, bomba de cá, aí está o Putin, né, já colocando os mísseis nucleares já para funcionar, aquela confusão toda, o Ocidente aqui desesperado, ameaçando o cara ameaçando o Ocidente, aquela coisa toda. Só que eu quero te dizer que isso não é novo. Já acontece desde sempre, muitas guerras vêm se desenvolvendo ao longo da história. O que eu quero dizer para você é que você deve olhar para essa coisa toda e entender que isso é um sinal. É um sinal. E como que... Irmão, quando vamos falar de novo do tempo aqui, vamos de novo para o texto. Quando o tempo fecha, e tu sabe que vai cair aquele toró, como é que tu sai de casa? Protegido, né? Mete-lhe um tênis, aquele tênis o mais velho que tem. Porque se descolar, né, já está bastante usado, bota um tênis. Tem gente que bota até bota, galoche. Né? Bota uma bota, bota um guarda-chuva na bolsa, mete umas sacolas também dentro da bolsa, né? Vai que... O nome disso é preparo a partir dos sinais, irmão. Tu está vendo o tempo fechando, tu está vendo o tempo armando para chover e você reage a partir daquilo. E quando o tempo está assim, estalando esse sol aí de Rio de Janeiro, o que a gente faz? Bota uma camiseta, uma roupa mais leve, vai no shopping de chinelo para a glória de Deus. É ou não? Eu hoje de manhã lavei meu rosto com o sabonete que Lana me deu, de quase 200, mas esqueci de passar o protetor no rosto. Aí não funciona muito, né? Ficou com o rosto exposto. Mas levando em consideração esse sol aí, eu tinha que passar um protetorzinho. Sabe o que é isso? Isso é preparo para encarar o tempo. Como é que a gente vê guerras, rumores de guerra, e a gente fica como curiosos olhando, meu Deus, mais uma bomba na Ucrânia, meu Deus, caramba, agora a Ucrânia se levantou contra a Rússia, o Ocidente está do lado da Ucrânia, que confusão. Meu Deus, o Lula foi lá e falou um monte de bobagem, agora vai cair um míssil no Brasil. Irmão, tem gente pensando que vai cair um míssil no Brasil por causa do Lula. Ele é o míssil. Então assim, e eu não estou sendo partidarista não, Bolsonaro era outro míssil, duas bombas nuclear, né, capaz de destruir um país. Então assim, como é que você reage em face disso? Como é que isso mexe com você? Guerras, rumores de guerra. Essas duas grandes guerras mundiais, para muitos cristãos, só servem mesmo para a prova do Enem. Para mais nada. Ninguém fica sacudido, ninguém fica balançado, ninguém fica mexido. E eu vejo crente quando olha para a guerra na Ucrânia dizendo, ainda bem que não é aqui. Ainda bem que aqui no Brasil não tem essas coisas, né? Vamos lá, continuar lendo o texto. Lucas 21, estava no 9, eu acho. Olha lá, ó. Mas o fim não será logo. É por isso que eu estou falando, são coisas que não antecedem o fim. Versículo 10. Então Jesus lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Epidemia, vamos falar de epidemia, vamos falar de doença, né? Um monte de gente ficou desesperado com a pandemia. Ficou ou não? Foi, não foi? Estava dando uma olhada hoje mais cedo na atualização dos números. Morreram aproximadamente 7 milhões de pessoas durante a pandemia. Aproximadamente 7. Que para nós que estávamos dentro do fato foi terrível. Você concorda comigo ou não, que foi terrível, né? Mas no século XIV, a peste negra, e aí quando você vai pesquisar, você vê que os números são muito variados, né? Mas no mínimo, morreu mais de 50 milhões de pessoas na Europa. Cada peste negra.
No mínimo. Há quem fale de 200 milhões de pessoas no século XIV afetados pela pandemia da peste negra. No início do século XX, isso aqui me assustou um pouco, né? Num prazo de 2 anos só, 2 não, 3, né? 1918 a 1920, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. E era muito comum as pessoas não terem lugar para enterrar seus mortos e você passar pela rua assim e ver o amontoado de corpos na frente das casas. Mas eu estou falando com o povo ocidental de Campo Grande, né, assim, que mora a 25 minutos da praia, que pega o carro ali, vai para o Recreio, senta lá, toma água de coco de 3, né? Se tu falar que é morador, é 3 conto. Se tu entender qual é o que eu acho que é apropriado. Ontem estava conversando um pouco sobre isso com o Gabriel, né? As pessoas que têm a gente assim como extremista. Ah, vocês são muito extremistas. Vocês são muito radical. Vocês são muito... Ah, não é isso tudo não. Não é não, pô, não é isso tudo não. Às vezes me bate um desespero, irmão, um pavor assim dentro de casa, refletindo sobre o que está acontecendo ao meu redor. Ao pessoal, né, quer casar. Eu falo, tu fala. Não vão comprar uma casa, né? Sabe se tu comprar uma casa, tu vai ter que varrer ela? Tu vai ter que limpar os vidros da janela? Tu vai ter que lavar a louça. Se tu não lavar a louça, vai dar bicho naquela panela. Tem que lavar a louça, tem que lavar banheiro. Lavar banheiro é horrível. Horrível. Mas sabe que as pessoas pensam que eles vão entrar numa casa, a casa vai se autolimpar. Que eles vão casar com uma pessoa que é um príncipe encantado, uma princesa encantada que não tem pecado nenhum e nenhum tipo de tribulação para trazer para aqui para o bolo. Pessoal pensando em dinheiro, irmão, dinheiro vai, dinheiro vem, emprego vai, emprego vem. Aí se forma no Brasilzão de Lula e Bolsonaro, tu se forma, né, bioquímico e vira gari. Nada contra os gari. Gari é uma bênção, Deus trabalha através dos gari. É digno. Ser pedreiro é digno, ser gari é digno, ser PA igual eu sou é digno, tudo digno. O que eu estou te falando é que a cabeça dos crentes estão na coisa errada, cara. Nós estamos sendo ludibriados, embebedados pelo idealismo que vai nos impedindo de ver a tempestade se aproximando. Os dias são sombrios, cara. O pau está quebrando firme. Está ruim. Desde que o homem caiu, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E tem gente que não consegue fazer uma leitura do tempo. Está ruim, cara. Wesley, você é pessimista. O pessimista é aquele que não vê esperança em nada. Nós cantamos a nossa esperança aqui. Eu cantei enquanto chorava. Porque eu espero o grande dia que o Senhor vai vir, restaurar todas as coisas e nós estaremos num lugar com Ele que será isento de tudo isso que nós estamos lendo aqui. Mas nós temos vivido como distraídos. Crente, irmão, que vive pior do que o ímpio. Que não sabe fazer leitura dos tempos. Tomara que tu nem chegue a casar, cara, e Jesus volte. Tomara que você não realize nada. Tomara que você não compre nada. Tomara que você não consiga nada. Mas se Jesus voltar, se você não realizar nada porque Jesus voltou, você realizou tudo. Você alcançou a bendita esperança da igreja. Tanta gente distraída, tanta gente pensando nas coisas dessa terra, uma mente terrena. Cara, como eu disse, torno a dizer, o pau quebrando lá fora e a gente brincando aqui. E aí chega no culto, fica igual o fariseu e o saduceu. Faz um sinal aí, pensando que isso aqui é brincadeira. Você quer pedir sinal? Vai para a festa de criança e fica pedindo mágico para fazer. Se é só para te entreter... Porque essa que é a grande questão. Jesus nunca teve problema de fazer sinal, tanto que ele fez muitos. Mas essa classe de pessoas não estão entendendo a seriedade do contexto. É o Messias encarnado diante deles, dizendo: eu vim buscar o que se havia perdido da casa de Israel. E eles não querem a salvação por meio do Messias. Eu não vou ser palhaço de circo e ficar entretendo ninguém aqui.
Isso aqui não é teatro. Isso aqui é muito sério. Na verdade, eu acho que seu tempo que você está gastando aqui, preciosíssimo, podia estar na Barra de Guaratiba. Mas por que você está aqui? Por que você faz parte dessa igreja aqui? Por que você levantou a mão para Cristo? Por que você foi à água batismal? Por que você falou publicamente que confessa seus pecados e assumiu um compromisso com Cristo Jesus? Qual é a expectativa que você tem depois que você assumiu um compromisso com Ele? O que você está fazendo nessa vida? Do que você está participando na história? Na última reunião dos homens nós falamos sobre isso, né? E a gente foi uma sensação parecida, né? Todo mundo, enquanto eu li o texto ali, ficou todo mundo ouvindo o texto e tipo assim, uau. Porque a gente falava sobre serviço do homem na igreja e o encorajamento do autor no final era o seguinte: onde está a coisa mais importante que Deus está fazendo na história? Onde está o projeto mais glorioso da história? E ele mesmo responde, é a igreja. Por quê? Porque um dia Cristo vai voltar e as cortinas da história vão se abrir para que Cristo apresente a igreja gloriosa ao Pai e vai dizer, está aqui, nenhum dos que você me deu se perdeu. Por que se envolver com uma igreja? Por que está numa igreja local? Por que se envolver com a missão de Deus, com o que Deus está fazendo no mundo? Porque não existe nada mais glorioso do que isso. Nesse mundo de treva terrível, cheio de sinais dos quais nós estamos falando aqui, a única coisa que nos resta, irmão, é entendermos e lermos corretamente os tempos e nos sujeitarmos a Deus, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido e as nossas vidas acompanhem o avanço do reino. Eu não sei, irmão, com o que você tem se ocupado, o que você tem gastado o seu tempo. Eu não sei como é que são os seus dias. Eu não sei como que você vai acordar amanhã na segunda-feira para viver mais uma semana. Eu não sei. Eu não sei como você lida com sua família em casa, né? Ah, pastor, lá em casa está cheio de problema, meu filho não me obedece. Aquela coisa toda, né? Já falou sobre honrar pai e mãe, senão ele vai morrer? Não, nunca falei sobre isso. E o que me dói é isso, cara. Parece que as pessoas estão dormindo, não conseguem fazer a leitura dos tempos. Não conseguem ler essas coisas que nós estamos falando. Pode colocar os próximos, Marcos. Lucas. Já vai encerrar. Queria que você se concentrasse nessa última parte. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Era o que eu estava falando. Em Campo Grande, no Ocidente, morando perto da Barra de Guaratiba, você não tem noção disso aqui. Nós não temos noção disso aqui. Mas quem passa por isso aqui vira discurso na nossa boca, porque a gente fica usando os exemplos da igreja perseguida, os irmãos que morreram no passado, só para enfeitar o nosso discurso. Mas você está pronto para morrer pela tua fé, irmão? Você está pronto para entregar a sua vida e preso? Você está pronto para ir preso? Eu vou preso. Quer me prender, me prende. Aí vocês têm que cuidar da minha esposa e do meu filho. Eu vou preso, irmão. Eu creio no Evangelho, irmão. Eu creio que Jesus é o único salvador dos homens, irmão. Estou com disposição de ir preso e morto. Eu estou com disposição de que um carro de polícia pare ali agora e pergunte quem é o pastor da igreja. Ninguém precisa ir na frente, eu vou ali, falo, pastor da igreja sou eu, qual o problema? Não, aqui não pode falar contra o homossexualismo. Não, a gente fala contra o homossexualismo, não contra o homossexual. Amamos os homossexuais, a ponto de dizer para eles, arrependam dos seus pecados. Eu também tenho pecado iguais os seus. Eu também tenho vontades, eu tenho paixões que tentam me dominar, mas eu crucifico elas, crucifico as suas e venho a Cristo. Boa. Você está com disposição disso aqui, irmão? Irmão, meu Deus do céu. Não está com disposição nem de abrir a Bíblia para ler, mano. 13. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Vou encerrar aqui, para a gente cear. Esses sinais todos que a gente desaprendeu a ler, eles não são sem propósito.
Olha o propósito do sinal que nós desaprendemos. A mãe que fala isso, né? Geralmente a mãe. Quando o tempo está ficando nublado, o que a mãe fala para o filho? Leva você dá testemunho do que está vindo por aí, tempo fechado, frio. Leva um casaco, leva um guarda-chuva. Aí o filho, mãe! Pensa que sabe de tudo, aí volta todo molhado. Esses sinais é para que nós possamos dar testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de que o mundo foi afetado pela queda, que não tem esperança de melhora. Deixa eu falar aqui para você, aqui, olha para mim. Não vai melhorar. Existe uma falsa sensação de melhora quando o governo X é trocado por governo Y, quando você entra na porta de emprego que imaginou, quando você faz a cirurgia fica tudo bem e você é curado, mas quem faz cirurgia fica doente de novo, os governos e os homens são corruptos, não vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Mas eu fui numa campanha que botaram a mão na minha cabeça que disseram que Deus tem um novo para mim. Claro que tem, novos céus e nova terra. Pegou essa? Carro dá problema, casa, não falei que tem que limpar? Tem que limpar, é trabalhoso. Aí chega 2 preguiçosos dentro de uma casa para morar. Um não lava, o outro não lava. Aí um briga com o outro porque o outro não lavou. Aquela confusão toda, né? Acabou com o casamento por causa de uma casa que tanto desejaram. Você nunca viu isso por aí? Então assim, irmão, não vai. Não vai, não é pretensão de Deus fazer com que você viva a plenitude aqui. Por quê? Porque Ele mesmo estabeleceu em seu plano que um dia vai levar o seu povo para um lugar onde a plenitude será genuína. Então, quero dizer para você, não vai melhorar. E o que nós devemos fazer em face desses sinais? Dar testemunho. Você precisa dizer para as pessoas que o mundo é mau, vai ficar pior, mas que existe uma solução. Você precisa pregar o evangelho, você precisa comunicar Cristo, você precisa ir lá para fora, em nome de Jesus, irmão, vai embora daqui hoje, sai daqui hoje, começa a semana amanhã, dizendo que esses fariseus desconheciam, e Jesus termina o texto de Mateus da seguinte maneira, vamos lá para encerrar, Marcos, versículo 4, para encerrar, 2 partes lá, ó. Uma geração perversa e adúltera pede sinal. Por que essa geração é perversa e adúltera? Ela é perversa porque se perverteu em si mesma. E é adúltera por quê? Porque eram as pessoas que tinham a lei. Você está falando de fariseu, você está falando de saduceu, do pessoal da religião. E eles adulteraram. E aí a gente lembra logo do profeta Oséias, que casa com uma prostituta e Deus diz que o povo dele se prostituiu, adulterou. E a verdade está aqui no texto. Todo povo, irmão, carrega a Bíblia embaixo do braço, vive na religião, mas vive longe de Deus, longe do seu Messias. É um adúltero espiritual. Está longe de Deus. Não, 4, encerra no 4. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Põe para a gente 12, de Mateus 38, para encerrar. Aqui, ó, o testemunho aqui, ó, para a gente ir embora. Olha o testemunho a partir dos sinais que nós temos visto aí. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Está vendo? 2 vezes, ó. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Qual é a mensagem de esperança para esse mundo caído? Por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas se pela desobediência de um homem todos foram condenados, muito mais pela obediência de um só homem. E pelo preço pago pelo nosso Cristo, que ainda não tinha morrido, mas viria a morrer. Passaria 3 dias no coração da terra. Jesus está falando da morte dele. Falei isso há umas 4 mensagens atrás. O nosso Cristo não morreu, não venceu matando. O nosso Cristo não era um general de batalha que saía num cavalo branco e matando gente por aí, que é o que as pessoas esperam.
O nosso Cristo, ele venceu morrendo, entregando a vida por pecadores como eu e você que merecem a morte. Nós estávamos condenados, irmão. A vida lá fora, a vida vivida do jeitinho que ela é, mostra para nós que tem alguma coisa errada. Nós estamos limitados em nosso tempo. Nós sabemos que um mosquitinho pode nos picar e nós podemos morrer, que um vírus invisível matou milhões no passado, pode matar hoje. Nós estamos vulneráveis, perdidos, longe de Deus, afastados, sem esperança, a não ser que nós confiemos no Salvador, que foi para o ventre da terra, mas ressurgiu ao terceiro dia. Qual é a esperança que nós temos fazendo uma leitura desse mundo? Não é um novo governo. Qual a esperança que nós temos desse mundo? Não é um novo emprego. Qual a esperança que nós temos desse mundo? Não é um casamento, não é uma casa nova, não é sair do aluguel, não é a realização pessoal. A nossa esperança é que Cristo morreu, foi para o ventre da terra e ressuscitou. Wesley, qual é o sentido que isso faz para alguém que está desempregado? Todo. Porque se ele foi poderoso o suficiente para morrer e ressurgir, o que é falta de emprego? O que é falta de comida? O que é qualquer outra coisa nessa vida? Não é nada. Eu quero conclamar a igreja Soma em especial, mas a todos que estão aqui, que nós nos arrependamos profundamente, porque os sinais estão aí, meu irmão. Os sinais estão aí. O mundo está aí do jeito que está, a vida está do jeito que está, nunca foi fácil para ninguém, não vai ser fácil para ninguém. As guerras que nós citamos aqui são só 2 guerras ou 3 guerras no meio de tantas guerras. As doenças que nós citamos aqui, nem falei de AIDS, nem falei de câncer, nem falei de nada disso. Nem precisa falar de nada disso. Se você é uma pessoa que tem Instagram, que tem telefone celular, ou que ao menos já teve alguém doente na sua família, você sabe como é que essa vida é afetada pelas doenças que entraram no mundo pelo pecado. Você sabe como os homens regem as nações gananciosamente, você sabe. Mas a igreja de Cristo é uma esperança. A igreja de Cristo espera o retorno do seu Salvador.